Olá amigos, bem-vindos ao Dentista Sucesso. Nós estamos aqui para a nossa terceira dica de marketing, que é comportamento de compra do consumidor. Nós vamos iniciar mostrando o conceito de comportamento de compra. Segundo Philip Kotler, que é o pai do marketing, o campo do comportamento do consumidor ele estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Então, na dica de marketing de hoje, nós vamos analisar o processo de decisão e os atos dos indivíduos envolvidos na compra e o uso de serviços odontológicos. Então, eu vou tentar direcionar ao máximo para o lado da odontologia. Quando nós vamos realizar uma compra, por mais simples, até mais complexa que seja essa nossa compra, nós vamos ter aí um nível de envolvimento. Dependendo da compra, vai ser um menor nível ou um maior nível. Comportamento de resposta rotineira. O comportamento de resposta rotineira ocorre pouco envolvimento do consumidor. Então nós vamos nos envolver pouco naquela compra. Então o próprio nome diz rotineira, é uma coisa rotineira. Um exemplo dessa situação é quando você vai comprar um saco de arroz no mercado. Você não tem grande envolvimento, você não vai buscar muitas informações. Você chega no mercado, você vai olhar as marcas que tem, vai escolher a preferida, põe no carrinho e leva. Próximo nível de envolvimento é a solução limitada de problema. Nela, o consumidor se envolve um pouco mais. Ele já vai fazer ali uma busca razoável de informações. Um exemplo que nós podemos citar disso é a calculadora científica. Então, se você quer comprar uma calculadora científica, você não vai chegar ali no primeiro local, vai pegar e... Não, você vai pesquisar, vai ver quais os modelos que tem, as funções que ela tem, e vai escolher, vai olhar o preço, e aí sim você vai realizar a compra. Então já há um nível maior de envolvimento. E por último, a solução ampliada de problema. Nela há um grande envolvimento do consumidor. Então você vai buscar muita informação a respeito daquela compra que você vai realizar. Um exemplo que nós podemos citar disso aí é um carro. Quando uma pessoa normal vai comprar um carro, né, dependendo da pessoa, Antônio Hermílio de Moraes, quando vai comprar um carro, vai mandar um assessor dele realizar a compra e falar: eu quero o carro tal, você providencia essa compra para mim. Eu estou falando aí de pessoas normais. Então, você vai buscar muita informação para comprar um carro. Então, dependendo do que você vai comprar, você vai encaixar num desses três níveis. E dentro da odontologia, isso aí também pode acontecer. Dependendo da pessoa e do que ela precisa fazer, vai ser um comportamento de resposta rotineira, como às vezes fazer uma limpeza, uma solução limitada de problema, onde ela vai fazer uma prótese, ou uma solução ampliada de problema, onde a pessoa vai fazer um implante, por exemplo. Então vão ser níveis de informações diferentes. Então o envolvimento em cada uma dessa compra é diferente. O próximo item é o processo de decisão de compra. Então são 5 itens aí que nós temos dentro do processo de decisão. Então tem toda uma sequência para você realizar a sua compra. Primeira delas, identificação do problema. Então você identificou um problema. Mas como que funciona isso? O comprador ele ganha consciência de uma diferença entre o estado desejado e a condição real. Ou seja, entre o que você está hoje e o que você quer. Então você identifica que tem uma diferença ali. Uma dica que eu dou para vocês:
nisso aí nós podemos interferir. Então nós podemos ajudar a deflagrar a identificação de tais necessidades ou do problema. Por exemplo, você pode mostrar para um paciente que o dente dele não está tão claro. Aí você pega a sua escala de cor, você vai mostrar para ele, ó, você está com o dente aqui, ó, A3,5. Nós podemos chegar aqui, por exemplo, no A1. Então você vai mostrar para ele um problema que ele tem e vai ajudá-lo a resolver o problema. Isso se ele se interessar e se for necessidade dele. A seguir, o próximo passo que nós realizamos como vamos fazer uma compra é buscar informações. Então, após identificar o problema ou necessidade, os compradores vão buscar informações de produtos que resolvam o problema ou que satisfaçam a sua necessidade. E essa informação ela pode ser apresentada verbalmente, numericamente ou visualmente. Eu vou abrir um parênteses aí para falar sobre a odontologia. Aqui, a odontologia é um serviço intangível. Ou seja, você não consegue pegar, entregar para a pessoa uma resina. Não é um produto que você chega, entrega, a pessoa paga e vai embora. Não. O serviço odontológico ele é intangível. Então, o que nós temos que fazer com relação ao nosso paciente? Nós temos que tangibilizar o serviço. E como que nós podemos fazer isso? Fazer com que o serviço que é intangível, que está na imagem, porque você está ali com o paciente tentando vender para ele uma resina. Você não vai entregar resina para ele ali. Você vai abrir o dente, vai retirar a cárie, vai retirar a restauração antiga e vai fazer a resina. Mas o paciente ele não consegue ver aquele serviço. Então a gente tem que tangibilizar. A gente pode, por exemplo, usar uma câmera intraoral. Nós podemos utilizar pequenos vídeos, fotos de tratamento, podemos mostrar simulações. Aí você vai fazer com que o serviço que é intangível fique tangível. Você vai tangibilizar, você vai mostrar para o paciente ali como que acontece. Porque até então, se você só falar, vai ficar no imaginário da pessoa. Essa busca de informações ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é interno. Então a pessoa vai se lembrar de informações sobre tratamentos anteriores, de experiências que ela viveu dentro da odontologia. E o outro aspecto é externo, ou seja, ela vai procurar amigos, parentes, vai procurar a indicação de profissionais ou outras formas. A seguir, a pessoa vai avaliar as alternativas. Então, quando a pessoa buscou informação, foi bem sucedida ali, ela vai gerar um grupo de profissionais que o paciente vê como alternativa. Então ela lembrou, lembrei que eu tratei com o Dr. Fernando. Mas o meu pai falou que o Dr. Carlos é muito bom. Mas a tia ela me falou que a doutora Andréia é excelente dentista. Mas aquele dentista que eu fui da última vez, ele me indicou para isso que eu estou precisando, um profissional específico. Então, nesse caso, você vai avaliar aquelas alternativas que você tem. Para avaliar os profissionais, o paciente vai utilizar critérios objetivos e critérios subjetivos. Então isso aí vai variar de pessoa para pessoa, segundo a experiência de vida que ela tem. Então ela faz uma avaliação dessas alternativas. O próximo passo em si é a compra. Então o comprador escolhe o dentista que vai realizar o tratamento, ele vai procurar o dentista e ele fecha com ele o tratamento. Mas não termina aí. Não termina aí porque tem avaliação pós-compra. Então, após o tratamento, os pacientes avaliam o resultado para se certificarem de
desempenho real atende os níveis esperados. Então, o resultado desta avaliação ele pode se dar de 3 formas. A pessoa acha que foi barato, justo ou que foi caro, dependendo do resultado. Vou citar um exemplo para vocês. Eu estive em Tiradentes, num restaurante muito famoso lá na cidade. Tiradentes fica em Minas Gerais, uma cidade histórica. Eu fui jantar com a minha esposa. E pela experiência que eu tive nesse restaurante, ele ficou extremamente barato, apesar do valor da conta do restaurante ter sido alto. Por quê? Gerou uma série de situações lá dentro do restaurante que fez com que eu me sentisse extremamente satisfeito. O atendimento, a qualidade do que nós pedimos lá. Então realmente nós ficamos impressionados. Até indico para vocês, para conhecerem Tiradentes, que é uma cidade excelente de se conhecer. Mas esta avaliação pós-compra, no meu caso, por exemplo, no Traga Luz lá em Tiradentes, ela foi extremamente positiva. Mas existem situações em que a avaliação não é positiva, é negativa. Então isso, dentro da odontologia, nós devemos tomar cuidado com relação a esse aspecto. Porque após realizar um serviço, pode ser que o paciente não goste do resultado. E muitas vezes o dentista tem aquela tendência de falar assim, não, mas ficou bom, é isso aí mesmo, sendo que a gente poderia fazer melhor. Provavelmente vocês já passaram com essa situação, vocês fazem um trabalho e você analisa aquele trabalho e você vê, eu poderia ter feito melhor. Mas muitas vezes é melhor a gente refazer o trabalho, porque a gente vai se sentir melhor e o paciente também vai se sentir melhor. E se não ficar bom, ele vai perceber que não ficou bom. Hoje não tem mais pessoas que, não, tá, mais ou menos, concordei com isso, está ótimo. Hoje isso não funciona mais não. Então a gente deve tomar muito cuidado, porque essa avaliação pós-compra ela é importantíssima para nós podermos fidelizar os nossos pacientes. Próxima coisa que eu vou falar com vocês é a respeito do comportamento de compra e odontologia. Existe uma pesquisa que foi realizada pela Tomás Gestão e Marketing, e essa pesquisa ela está neste livro aí, Consultório Empresa, do Dr. Plínio. Mas antes de eu falar dessa pesquisa, eu vou contar uma pequena história para vocês. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava passando por dificuldades no consultório. Eu tinha, na época, um convênio, não era bem um convênio, né? Eu prestava serviço para o IPSENG, que era um órgão aqui de Minas Gerais. E quando nós tivemos a mudança do governador, entrou um novo governador, ele simplesmente descredenciou todos os dentistas. Então eu tinha uma grande renda que vinha do IPSENG. E todos nós fomos descredenciados. E da noite para o dia, eu perdi muitos pacientes. Aí eu fiquei numa situação muito difícil dentro do consultório. E aí eu entrei na internet, comecei a pesquisar sobre marketing e conheci a Tomás, cujo diretor é o Plínio. E eu fiz uma consultoria com o Plínio. E essa consultoria ela foi um divisor de águas na minha vida. E na época eu desenvolvi com ele meu planejamento estratégico do consultório, e esse planejamento que eu desenvolvi há 10 anos atrás, até hoje, ele é a base do meu atual planejamento estratégico do consultório. Eu considero o Plínio um dos maiores profissionais de marketing na área de saúde do Brasil. E com aquele envolvimento que eu tive com ele, eu passei a gostar muito do marketing. Eu gostei tanto do trabalho que eu resolvi fazer o MBA em marketing. E o Plínio,
quem precisar de uma consultoria em marketing, precisar de uma ajuda para alavancar o consultório, pode entrar em contato com ele, que é um excelente profissional. E com certeza, quem fizer consultoria com ele vai ser atendido por um dos melhores profissionais de marketing e odontologia do Brasil. Na minha opinião, ele é o melhor profissional. Mas vamos à pesquisa que ele realizou. Essa pesquisa ela está na íntegra aí no capítulo 8 do livro Consultório Empresa. Essa pesquisa ela não é muito recente, mas ela pode nos dar uma orientação do comportamento de compra em odontologia. Eu até estive conversando com o Plínio essa semana, ele estava falando que pode ser que agora no segundo semestre ele faça uma nova pesquisa. E aí nós vamos aguardar com expectativa o resultado dessa pesquisa aí, porque eu acho que com relação a essa pesquisa vai evoluir muito um conhecimento do que o consumidor deseja comprar em odontologia. E essa pesquisa está aí no capítulo 8 do livro, e ele explica que essa pesquisa foi segmentada em classes sociais. Então foi segmentada nas classes A, B e na classe C e D. A primeira pergunta que fez foi essa aí: o que leva em consideração a escolher um profissional de saúde, no caso aí um médico dentista? As respostas apontaram para uma forte relevância dos itens: aspectos gerais do consultório, equipamentos e tecnologia e tempo de experiência do profissional. Então foram os itens que foram selecionados ali, que mais tiveram destaque dentro da pesquisa. Ao separar os grupos A e B e C e D, nós notamos algumas diferenças. Por exemplo, a classe A e B, ao escolher um profissional de saúde, leva em consideração a indicação de outro profissional de saúde. Então, quando eles vão escolher um profissional, eles levam em conta o que o dentista deles diz. Você vai fazer um implante, por exemplo. A pessoa da classe A e B, a maioria delas vai questionar o seu dentista, que não faz implante, pedindo a orientação de qual dentista faz implante. Já na classe C e D é diferente. As pessoas da classe C e D geralmente elas vão procurar amigos e parentes para pedir a indicação. Então funciona um pouco diferente. E essa diferença é importante, porque dependendo da classe social que você atende, você vai utilizar metodologias diferentes, ações diferentes para obter essas indicações, para que esses pacientes cheguem até você. Outro dado importante também é que 50,05% das pessoas apontaram para a importância da atenção pessoal. E o Plínio ressalta que isso deve ser levado em consideração nas nossas ações de marketing do consultório. Próxima pergunta que foi colocada para as pessoas responderem era para colocar em ordem a importância de alguns itens previamente apontados. Então, ali na pesquisa, colocaram-se alguns itens e pediu para colocar em ordem de importância. Vejam só o resultado. Em primeiro lugar ficou higiene e limpeza. Em segundo lugar, segurança. A segurança envolve aí a convicção profissional, a segurança profissional, né, e a integridade física. Terceiro, organização, e a seguir são outros itens. Então observe, meus amigos, higiene e limpeza. Lembra do nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre isso. Também a parte de segurança, também falamos sobre isso. E a organização.
Então são itens que são importantíssimos. Nós devemos estar atentos a esses detalhes. Outra pergunta que a pesquisa fez é: por que razão você já mudou ou mudaria de profissional? Aí aqui tem uma diferença entre os grupos. O grupo A e B, ele apontou aí na ordem: descortesia, que é falta de atenção do profissional, notar falta de higiene ou limpeza, desrespeito ao horário marcado, desatualização técnica do profissional, perda de confiança por qualquer motivo, e vem lá outros itens que são um pouco menos importantes. Então, olhem, classe A e B mostra que eles precisam que nós demos atenção para eles. O aspecto de higiene e limpeza também é uma preocupação importantíssima. Desrespeito ao horário marcado. Então nós devemos estar atentos a esses detalhes também. Classe C e D. Desrespeito ao horário marcado, notar falta de higiene ou limpeza, aumento de preços, não explicar o tratamento e a falta de atenção, a descortesia. Então notem essas diferenças. Então, dependendo da classe social que vocês atendem, nós devemos dar uma atenção diferenciada para esses pacientes. Então, por isso que nosso segundo vídeo também ele é importante, porque a gente tem que conhecer o nosso paciente. Você conhecendo o paciente, você vai tomar as ações necessárias para cativar aquele paciente. E no final ele fecha o capítulo dizendo: suas ações de marketing e sua atenção pessoal deve estar predominantemente na direção do que o seu público-alvo define como relevante. E a dica que eu dou para vocês aí é para vocês refletirem sobre esses aspectos, refletir bem sobre eles e tomar ações concretas que realmente vão trazer resultado para o nosso consultório ou clínica. Então vamos analisar detalhadamente cada um desses aspectos, ver como que nós podemos aplicar isso. Porque vocês conhecendo a diferença que tem, todo o processo de compra, o nível de envolvimento que a pessoa tem naquele processo de compra, como que é o mecanismo de escolha do profissional, por que a pessoa abandonou o profissional, o que ela considera mais importante. Essa pesquisa nos ajuda bastante nesse sentido. Então nós vamos aproveitar essa pesquisa. Para quem quiser aprofundar o conhecimento dessa pesquisa, tem o livro do Plínio aí, vocês conseguem encontrá-lo aí na internet. Nossa próxima dica de marketing, ela tem o seguinte tema: na prática, como fazer a sua tabela de honorários e calcular o custo da sua hora clínica. Essa dica vai ser um pouco diferente, porque eu vou abrir uma tabela que eu tenho. Essa tabela eu vou disponibilizar para vocês depois. Eu vou mostrar para vocês como que calcula a sua hora clínica, ou se você preferir, pode ser o minuto clínico. Eu vou mostrar na prática, abrindo essa tabela no Excel, vou mostrar para vocês. Depois essa tabela ela já tem os principais procedimentos de odontologia. Vou mostrar para vocês como funciona. Vocês podem baixar essa tabela depois e aplicar no consultório. É muito interessante. Vocês vão tirar bastante proveito dessa tabela e dessa próxima dica de marketing, para que nós possamos saber como nosso consultório funciona. Outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês é para compartilhar o vídeo, para ajudar o Dentista Sucesso a ficar mais conhecido, ajudar outros colegas, que esse é o nosso objetivo, ajudar os colegas a crescer dentro da odontologia. O nosso objetivo é exatamente esse. Então, sucesso a todos. Encontro com vocês na próxima semana
com a nossa quarta dica de marketing. Um abraço a todos e até a próxima.